estamos nos alegrando na presença do nosso Deus. Essa é a loucura da fé, querido. Essa é a loucura da fé. Porque a fé sempre vai acreditar no projeto de Deus, no plano de Deus, no controle de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Eles abrem suas Bíblias no livro de Números. Tem uma história bastante interessante, capítulo 21. Todo mundo ouve muito falar, principalmente pelo animal dele. Todo mundo conhece a história de Balaão e sua jumenta, né? Seu jumento. Números capítulo 21. Livro de Números capítulo 21. Começa a minha história, parece surgir na história do povo de Deus um homem chamado Balaão. Claro que ele vai falar dele lá no capítulo 22, mas para que a gente possa entender um pouquinho, nós vamos ler bastante versículos para que você possa entender a história de Balaão. Antes que surjam algumas perguntas, nós não sabemos, a Bíblia não diz aonde esse homem teve um contato, teve um encontro com Deus Todo-Poderoso. O que sabemos é que ele era um vidente, um profeta, alguém de muito renome na sua época, onde as nações procuravam para que ele pudesse fazer sacrifícios, fazer rituais para amaldiçoar, para abençoar pessoas, reis. É isso apenas que sabemos. Não sabemos como ele teve contato com Deus, como ele conheceu a Deus e como ele veio a desenvolver um relacionamento com Deus. E qual é esse relacionamento? O que sabemos é o que a Bíblia nos diz. O que a gente passa disso é conjectura, imaginação, ficção ou chutômetro, né? Também pode ser dito. Mas no capítulo 21, nós vamos falar um pouquinho sobre como as coisas surgem no coração humano, como as coisas surgem no meio do povo de Deus. Às vezes nós não entendemos porque algumas situações acontecem conosco, porque algumas pessoas se levantam, porque algumas pessoas se levantam contra a nossa vida, contra a vida da nossa casa, contra um projeto que a gente olha assim e diz, poxa, por que a pessoa não tem nada a ver? Por que a pessoa é tão contra? Não vai ofender ela, não vai fazer nada dela, não tem nada a ver com a vida dela. Por que a pessoa às vezes se levanta e se torna tão má com a gente, ou com alguém que a gente conhece, sem você olhar e dizer assim, poxa, mas não tem nada a ver, a pessoa não fez nada, só deu um bom dia e a pessoa foi extremamente ruim. Nós vamos entender um pouquinho, aprendemos algumas coisas sobre ser homem de Deus e algumas coisas sobre a ação de Deus, como Deus trabalha, como Deus lida com algumas coisas. O Senhor ministrava desde o início da semana esse texto sobre a minha vida. Nós vamos estar trazendo para os amados. Lá no capítulo 21, o versículos 22 e 23. Versículo 21 fala assim, então, capítulo 21, versículo 21. Então Israel mandou mensageiro a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas do poço não beberemos, iremos pela estrada real até que tenha passado pelo seu país. Porém, Senhor não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, todo o povo saiu ao encontro de Israel no deserto, veio até Jaza e lutou contra Israel, mas Israel matou a fio de espada e tomou posse da terra. Primeira parte aqui, vamos por enquanto aqui. Nós vamos ler, deixa eu pedir aí, ela marca texto. Nós vamos ler bastante passagem. A primeira questão aqui é interessante é que a proposta de Israel para Seom era: nós só vamos passar. Olha, nós não vamos nem beber água do teu poço, não vamos tirar uma uva do teu vinhedo, nós só vamos cruzar a sua terra de boa, não queremos problema com vocês, não tenho nada contra vocês, nós só vamos cruzar a sua terra. Nós queremos passar em paz. Mas Seom rejeitou essa palavra e promoveu logo a guerra. E isso foi a sua própria ruína. Porque lutar contra o povo de Deus, quando está no projeto de Deus, é lutar contra o próprio Deus. Amém, queridos? Então repita comigo: lutar contra o povo de Deus. Quando está no projeto de Deus, é lutar contra o próprio Deus. Então fracasso é certo. O fracasso é certo.
Mas não foi só ele, Ó, do rei de Bazã também foi lá, no versículo 32, fala que se levantou quando viu ali Israel fazendo o que fez, se levantou e foi também. Lá no versículo 32 vai falar, vamos pular uns textos, não, se forem todos, vai atrapalhar um pouco. Ele foi lá e se levantou também. Não foi Israel que procurou a guerra. Se levantou, reuniu seus homens e foi contra Israel. Moisés até parece que pelo texto de Moisés até temeu, no versículo 34, fala que o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu os entreguei na sua mão junto com todo o povo da terra dele. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Aí novamente a pessoa se levanta contra alguém que não está indo em direção, não foi contra ela, não se levantou contra ela, mas se levanta contra para atacar, para tentar destruir. E o que promove isso, pastor? O medo. Por isso que o medo é inimigo da fé. Hoje eu fui pescar, pelo menos tentar pescar com o Gilson. E a gente viu uma cobra e ele quase pisa nela. E o Gilson é cobra. Ele, rapaz, ele falou algo que eu lembrei agora. Não, pastor, o pessoal diz que a cobra fica esperando a gente. Não. Na verdade, a gente quase pisa nela e ela só reage. E o homem sem Deus, ele vive com medo, e por isso ele somente reage. E ele reage ao medo. E a solução do medo é atacar. Eles atacaram porque tinham medo, porque viram uma grande multidão, porque viram um grande povo. Eles não se preocuparam em saber qual era o projeto, se era aquilo mesmo, se eles queriam aquela terra certa. Não, eles simplesmente foram atacar, porque eles ficaram com medo. E queria te dizer uma coisa: o medo não é bom conselheiro. Se presta atenção que quando temos medo, a gente começa a falar de Deus, o mundo e o povo de São Raimundo. Quando estamos com medo, nós fazemos coisas absurdas. Um dia desse eu vi alguém contando da história que o pessoal ficou doente de uma empresa, que eu acho que era 10 pessoas, e procuraram alugar uma casa em Campo Alegre, e a população foi lá, tocou fogo, fez aquilo. Aí eu vi as pessoas: não, não certo, ali está certo, porque não era seu irmão, seu pai, seu filho que estava ali doente. Está certo porque não era você. Aí está certo. Botar para fora, jogar como se fosse animal leproso. Está certo. Mas por que ele agiu assim, pastor? Medo. O medo nos faz ser ruins, gente. Isso não é para mim, não é só para você, é para qualquer um de nós. É por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque ele não age por medo, ele age pelo amor, ele age pela justiça, ele age pelo que é certo, ele age pelo consenso. Pergunta, vamos lá, gente. Vamos lá, todos. Mas o que ele podia fazer, gente? Foi alugado uma casa afastada da cidade. Se a secretária de saúde simplesmente separasse algumas pessoas para ir levar lá, o pessoal ia ficar lá, isolado na casa, por 15 dias. Levasse o alimento, só apenas 2 pessoas. Não passava no portão, botava comida para onça. Empurrasse uma vara. Essas pessoas iam contaminar quem, gente? Essas pessoas iam fazer mal a quem? Pessoas lá se contaminaram. E aí fizeram tocar fogo na casa, a pessoa daqui também se contaminaram. E aí tocou fogo na casa. Mas você sabe por que fez isso? Porque pessoas com medo são más. Atacam sem pensar. É como um animal, o medo é instinto natural do animal, querido. E eles foram para cima, e por isso que às vezes as pessoas, querido, nos atacam. Porque tem medo, às vezes não sabe nem de quê. Tem vezes a medo de nós sobressairmos sobre ela. Tem medo de que você cresça mais do que ela. Tem medo de que você consiga viver uma família que ela não tem. Tem medo de que você consiga ter um trabalho que ele não tem. Tem medo da sua empresa dar certo e a dele não dá. Não tem nada a ver com sua empresa vai concorrer com a dele. É a sensação de fracasso. É simplesmente porque você foi bem sucedido e aquilo joga na cara dele o fracasso dele, a incapacidade dele de se remoldar, de ser proativo.
prosperado. Fulano, essa dificuldade tem desenvolvido. Ele prefere fazer o quê? Apontar. E aí uma vez uma pessoa conversando comigo e disse: pastor, então conversando com ele, disse: olha, rapaz, a praia ali é absurdo o que fizeram, de verdade. Mas é absurdo a gente ver na padaria, no açougue, no banco, em tudo quanto é lugar. Só que a gente ataca, como quem trabalha na praia, a culpa dos comércios, né? Dizem: porque mas que pode essa quantidade de gente no comércio. Quem trabalha no comércio diz na praia. Aí nós temos evangelistas que trabalham com topique. Quem não trabalha com topique diz que o problema é só pique. Por quê? Porque a gente atira a pedra quando não atinge a gente. Se atingir a gente fica caladinho. Não tem problema, o meu comércio está cheio. Não tem problema, não. Eu estou vendendo, estou ganhando bem. Mas a topique é o problema, os carros é o problema da cidade. Não, mas não é o problema. Ou seja, a gente só ataca. Em vez de trabalharmos juntos pelo bem maior. E é por isso, querido, que nós devemos viver pela fé. Porque a fé não é inconsequente. Moisés teve medo. E o Senhor disse: Moisés, fica firme para você contigo. Então não é que o povo de Deus não vai ter medo. Ele só não vai ser guiado pelo medo. Então ele não vai promover um ataque sem necessidade. Ele não vai se levantar contra alguém desnecessariamente. Ele não vai promover injustiça somente porque ele está com medo. Porque o medo provoca amargura, rancor, raiva. O medo faz a gente sair criticando Deus e o mundo, gente. Ninguém está bom. Como eu falei, a pessoa procurou mim, a pessoa disse: está todo mundo doido. Ele está dizendo que está todo mundo doido. Está doido, né? Interessante, já morreu, ficou doido depois de morto. Por quê? Porque está com medo. Eu vou dizer um negócio: se você ficar assistindo isso na Globo, se você não tiver essa consciência, você, vou dizer um negócio, é alguém de coração forte. É alguém de coração forte. Querido, atacar. Cuidado para as guerras que você desenvolve sendo desnecessárias. E é interessante que o versículo 22 aí nós vamos estar. Agora nós vamos entrar na história de Balaão. O versículo 22 fala aí, nós vamos ver a história de Balaque, que era rei dos Moabitas. E aí os Moabitas tiveram um grande medo. O versículo 1 fala assim: os filhos de Israel partiram do acampamento das campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, e à altura de Jericó. Balaque, filho de Zipo, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus, e os Moabitas tiveram um grande medo deste povo, porque eram numerosos, e estavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Deixa eu dizer um negócio: a nossa fé causa espanto, as nossas vitórias causam espanto, as nossas convicções, a nossa esperança causa espanto, o nosso sucesso causa espanto. E sabe que as pessoas, quando estão espantadas por causa do nosso sucesso, ela pode ter duas opções: dar glória a Deus ou promover um ataque, tentar nos atrapalhar. Imagina o que a pessoa com medo vai fazer: atacar, apontar, criticar, ir para cima. Por quê? Porque tem medo. Porque tem medo. Novamente, uma situação onde, a princípio, Israel estaria na fronteira, não teria nada a ver com os Moabitas. Não tinha porque os Moabitas estavam. Israel estava na sua fronteira, conquistou aqueles reinos, mas aquilo provocou espanto, provocou inveja, provocou medo. Aí entra na história. Só um detalhezinho que não quero me
interessante o texto do versículo 3, capítulo 4, no finalzinho diz assim, que o rei